Se nós soubéssemos quem está conosco, nós jamais ficaríamos preocupados. É isso mesmo. Se você meditar na grandeza e no poder de Deus, quando lemos a Bíblia desde Gênesis a Apocalipse, nós vamos ver ali a vida dos homens de Deus, a vida de pessoas que andaram com Deus e que fizeram proezas e que passaram por situações que aos nossos olhos seriam impossíveis delas vencer. E pela confiança delas em Deus, elas venceram. Imagina nós que ficamos preocupados, às vezes por coisas bem menores. E isso por quê? Porque ainda não estamos entendendo o poder de quem está conosco. Não estamos entendendo quem é realmente esse Deus que está conosco. E é isso que eu e você precisamos fazer. Buscar conhecer mais esse Deus, entender mais da grandeza deste Deus. Você gosta desse assunto? Meu nome é Veroniza e eu te peço já que você deixe seu like nesse vídeo, que você deixe um comentário já nesse vídeo. Nós vamos para o vídeo. Se nós entendêssemos realmente quem é Deus, nós não iríamos ficar preocupados. Porque se você parar para pensar, todas as preocupações que você já teve no passado, elas te ajudaram em alguma coisa? Elas resolveram alguma situação? Se você parar para pensar, nenhuma preocupação que você teve resolveu alguma coisa, ajudou você. Ao contrário, as preocupações, elas atrasam, elas atrapalham a nossa vida, elas trazem doença, tanto mental como física. Porque a preocupação, ela deixa a gente com os nervos à flor da pele. Nós ficamos agitados, estressados, querendo resolver tudo rápido, porque estamos preocupados. A preocupação não serve para nada, mas é lógico, nós somos humanos, somos frágeis, né? Nós temos a tendência a nos preocupar. Mas nós não podemos nos apegar a isso. Ah, mas eu sou humana mesmo, e eu sou falha mesmo. Não, mas nós não podemos simplesmente continuar assim, aceitando isso. Porque nós somos humanos. Mas a diferença de nós que temos Deus é justamente isso. Que nós temos Deus conosco. Deus está do nosso lado. Ele está caminhando conosco. Aliás, Ele está nos direcionando. Então, por nós ter Deus, nós precisamos entender que o que agrada a Deus não é a preocupação. A preocupação, aliás, não agrada nada a Deus. Não traz nenhum agrado para Deus a preocupação. O que agrada a Deus é o quê? É a nossa fé, como diz lá em Hebreus. Que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, nós precisamos estudar a palavra, conhecer mais a Deus através da palavra. E quando nós vamos lá para o Velho Testamento e conhecemos a história dos homens de Deus, e são vários, são tantos, e ali nós vemos como José, que foi vendido pelos irmãos. Imagina só, ele foi vendido pelos irmãos. Só nisso aí, ele já poderia ficar arrasado e ficar preocupado, ficar ansioso, estressado. Sem falar que ele foi depois para a prisão injustamente e ficou na prisão ali por um tempo. Então José, ele tinha todos os motivos para ficar preocupado, estressado, né? Para fazer tudo diferente do que ele fez. Mas José continuou confiando em Deus. E quando lemos ali, a gente vai ver que está dizendo assim: e Deus era com José. Deus estava com José. Então, Deus estava sempre com José. Porque José não ficava preocupado. Ele não deixava a preocupação tomar conta do coração dele. E diante de tantos testemunhos que temos aqui na Bíblia, o caso de Daniel. Que Daniel,
ele teve um decreto contra ele, mas ele não ficou preocupado com esse decreto. Daniel continuou orando do mesmo jeito que ele orava. Isso quer dizer o quê? Daniel não ficou preocupado. Ele continuou orando, ele foi para a oração. Ele continuou orando, colocando tudo aquilo nas mãos de Deus. E ele ficou com o coração descansado, porque ele sabia que Deus ia fazer o melhor, porque Deus sabia o que era melhor para ele. Então, o que aconteceu? Quando você lê a história de Daniel, é uma história tremenda, porque Daniel, ele foi para a cova dos leões, olha só, mesmo ele orando, ele não ficou livre de ir para a cova, mas ele foi livre na cova. Deus livrou Daniel na cova. Então, se nós for pensar, imagina só essa situação. Daniel tinha um decreto, que se ele não fizesse como o rei quisesse, ele ia ir para a cova dos leões. E Daniel não se preocupou. Ele continuou fazendo o que ele estava fazendo. Ele não mudou a vida dele. Ele não mudou os hábitos dele para agradar o rei. O foco de Daniel era agradar a Deus. E como é que agrada a Deus? Tendo fé, lançando a preocupação fora. Diz a palavra que nós temos que lançar todas as nossas ansiedades, todas as nossas preocupações ao Senhor. E eu gosto muito do versículo que está ali em Filipenses 4:6, que está dizendo assim: não estejais inquietos por coisa alguma. Aqui está dizendo tudo. Não é para nós ficar inquietos. Deus não quer que eu e você ficamos inquietos com coisa alguma. Porque quando nós estamos inquietos, preocupados, nós estamos dizendo para Deus, nas entrelinhas, que nós não confiamos totalmente em Deus. Que nós precisamos dar um jeito para resolver aquela situação do nosso jeito, porque se eu não resolver, Deus não vai conseguir resolver. Deus não vai chegar a tempo. E eu já ouvi falar também que isso até é o orgulho, é o próprio orgulho da pessoa. E faz total sentido. Porque a pessoa, ela tá tão apegada com as coisas aqui da terra, que ela fica preocupada com aquela situação, e mesmo ela já ter colocado nas mãos de Deus, mas ela, quer dizer, ela coloca nas mãos de Deus, mas ela pega de novo. Então, nós precisamos tomar cuidado com isso, porque aqui está dizendo, então, que nós devemos não ficar ansiosos com coisa alguma. Antes, então, isso quer dizer assim, ao invés de você ficar ansioso, ficar preocupado, o que você tem que fazer? Aqui está dizendo que as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus. Então, quer dizer que você coloca a tua oração diante de Deus. Veio a preocupação? Não, você não vai ficar com aquela preocupação. Você vai colocar tudo isso diante de Deus. Conhecidas diante de Deus, teus pedidos, né, suas necessidades, você vai colocar conhecidas diante de Deus. E olha só, pela oração, pela súplica, com ação de graças. Então você vai orar, você vai suplicar por essa situação. Mas você não vai ficar preocupado. E você vai agradecer. Você está precisando solucionar um problema e veio a preocupação. Você vai fazer como está escrito aqui. Você vai para a oração. E você vai suplicar a Deus por essa situação. E você já vai agradecer com ação de graças. Senhor, obrigado porque o Senhor me ouviu e o Senhor vai me atender. E eu já tomo posse da minha bênção. E fazendo isso, a preocupação não vai conseguir ficar no teu coração, não. Ela não vai ter espaço ali. Porque o teu coração vai estar cheio de fé. Porque primeiro que você vai estar praticando a palavra. E depois porque você vai fazer cada passo aqui. Você vai orar, suplicar e vai agradecer. Então, fazendo isso, você blinda o teu coração contra a preocupação. Lembrando sempre, a preocupação não agrada a Deus. Como eu disse, José, Daniel, se nós olhar para os homens de Deus, né, Abraão, imagina só Abraão quando Deus pediu o filho dele. Né? Deus pediu, Abraão, né, entrega o teu filho lá no monte. E que Abraão
No nosso caso, o que ele iria fazer? Ia se escabelar, ia meu pai, ia reclamar, ia murmurar, ia chorar, ia gritar, ia espernear, ia ficar muito preocupado, ansioso e estressado. Abraão fez justamente o que Deus falou para ele fazer. Não tem nada dizendo que Abraão brigou com Deus, que Abraão questionou a Deus. Diz ali que Abraão foi, né, bem cedo, já foi fazer o sacrifício com o filho dele. E olha só, isso é um exemplo tremendo para nós. Porque Deus se agradou muito dessa atitude de Abraão, muito. E assim Deus se agradou da atitude de todos aqueles homens que fizeram proezas na presença de Deus, com Deus. Porque, como diz a palavra, né? Em Deus faremos proezas. Mas como a gente vai fazer proezas se nós vivermos preocupados? Nós só vamos conseguir fazer proezas confiando em Deus, entregando o problema, a situação, por mais difícil, por pior que seja. Tem pessoas que dizem assim, mas Veronice, tu não tem noção do que é a situação que eu estou passando. Como é que eu não vou ficar preocupada? Como eu não vou ter preocupação, ficar ansioso por causa disso? Tem como. Porque se a Bíblia diz que não é para nós ficar inquietos, em outra passagem diz que nós temos que lançar as nossas preocupações ao Senhor, então se a Bíblia diz isso, é porque isso é possível. E por que é possível? Porque a Bíblia diz que nós devemos confiar no Senhor de todo o nosso coração e não nos apoiar no nosso próprio entendimento, não nos apoiar na nossa própria ideia. Ah, mas eu acho que então eu vou fazer assim. Ah, mas eu acho que eu vou fazer daquele jeito. Ah, mas eu também posso fazer desse jeito para resolver essa situação. Não é para nós nos apoiar nas nossas ideias. É para nós confiar no Senhor de todo o nosso coração. E aí, confiando no Senhor de todo o nosso coração, nós vamos fazer isso aqui, ó. Nós não vamos ficar inquietos, mas nós vamos lançar sobre Deus, sobre o Senhor, todas as nossas preocupações. Entregar tudo para Ele. Senhor, esse problema é assim, assim, assim. Eu entrego a Ti esse problema. Eu sei que o Senhor vai me dar saída para me resolver, porque o Senhor é o meu Deus. O Senhor sabe de tudo, está vendo tudo. Eu entrego a Ti. Eu confio em ti, a minha confiança está em ti, como Josafá falou. Josafá, ele ficou preocupado, ele ficou nervoso, quando ele ficou sabendo que vinha um exército muito grande contra eles. E que aos olhos deles, eles não teriam chance contra aquele exército, que era muito maior do que eles. E o que Josafá fez? Josafá foi clamar a Deus. Ele veio aquela preocupação, veio o medo de momento, mas ele logo já foi para os pés do Senhor, já foi clamar a Deus, suplicar a Deus. E ali Josafá disse naquela oração, que é tremenda aquela oração, e Josafá disse, Senhor, esse exército que vem contra nós é muito maior, é muito mais forte do que nós. Porém, os nossos olhos estão postos no Senhor. Então, olha só, quando ele falou isso, ele tirou a preocupação daquela situação e lançou para Deus. Senhor, os nossos olhos estão postos no Senhor. Então ele lançou aquela preocupação e confiou em Deus. Ele quis dizer assim, Senhor, nós estamos confiando em Deus. Quando ele falou isso, né, os nossos olhos estão postos no Senhor, ele estava dizendo para Deus, nós confiamos em Ti, na Tua força e não na força do nosso braço. Então, é isso que Deus quer, que você confie mais nele do que na força do teu braço, do que nas situações, no que você pode fazer, porque você pode fazer sim, dirigido por Deus. Então, esta palavra é poderosa para nós nos libertar da preocupação. É lógico que isso não é tão simples assim, não é da noite para o dia. É um exercício. Tudo na presença de Deus são exercícios. Nós precisamos exercitar a nossa fé, exercitar a nossa piedade, né? Exercitar os nossos músculos de fé, os nossos músculos de confiança no Senhor. E nós exercitamos através da palavra. Usando a palavra, praticando ela, declarando ela. Esse versículo é muito tremendo para você declarar. Quando vier preocupação, você declare para você mesmo. Não estejais inquietos com coisa alguma. Não estejais inquietos com coisa alguma. Declara esse versículo. Entenda, você precisa vencer a preocupação, colocando a fé no lugar dela, usando a fé na palavra. Porque a fé na palavra de Deus vai fazer você se tornar um gigante contra toda a preocupação. Porque vai vir a preocupação, você já sabe, olha, eu vou fazer isso.
já vou lançar para o Senhor, já vou colocar diante de Deus a minha oração, a minha súplica e já vou agradecer, porque Deus vai me livrar, porque Deus vai me dar vitória. É só nós ler a palavra. Deus é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. O Salmo 121 diz que o nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. E ali ele diz que ele nos guarda, ele guarda a nossa entrada e a nossa saída desde agora e para sempre. Então, quando nós vamos para a palavra, nós temos resposta para todos os nossos problemas. Também no Salmo 46:10 diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Então, Deus está dizendo, Deus não está perguntando qual é o teu problema. Aqui Deus não está dizendo, mas qual é o teu problema? O teu problema é esse? Não, então você fique quieto, aquieta e saiba que eu sou Deus. Não, mas o teu problema é esse. Não, então você precisa ficar preocupado. Não. Quando Deus fala na palavra dele, como aqui está dizendo, não ficar ansioso, não está dizendo assim, você não fique ansioso quando é o problema tal. Mas quando é o problema tal, aí você precisa ficar ansioso. Não. Então entenda isso. Você precisa se libertar da preocupação. Nós precisamos. É um processo. Nós temos que ir nos libertando da preocupação, usando a fé no lugar, indo para Deus e confiando que Ele é poderoso, como eu disse no início. Ele é onisciente, onipotente, onipresente. Ele sabe tudo. Ele está vendo tudo. Ele está contigo. Ele não te abandona. E como você vai deixar a preocupação tomar espaço? Porque quando se preocupa, como eu disse antes, nós estamos dizendo para Deus, Senhor, eu não confio tanto assim, tio. Eu preciso ficar um pouco preocupado com isso, porque pode ser que o Senhor não faça, se o Senhor não fizer, como é que vai ficar a minha situação? É como se a gente estivesse dizendo isso para Deus. E fazendo assim, nós vamos estar dizendo, Senhor, eu realmente não confio. Não tem como Deus vai agir se nós estamos deixando a preocupação tomar conta. Deus só vai agir no momento que a gente lança para Ele aquela preocupação. Manda aquele problema para Ele. Senhor, resolve esse problema para mim, me ajuda a resolver, me dá uma solução, porque eu preciso da tua presença, eu preciso da tua direção. Aí sim, assim nós vamos estar dizendo, Senhor, eu confio em Ti. E também fazer essa oração de Josafá, né, que é uma oração poderosa. Senhor, a situação é grande, o problema é difícil, mas os meus olhos estão postos no Senhor. E eu confio, o Senhor vai me ajudar e vai me dar vitória. Então, fica firme nessa palavra, tome posse dessa palavra na tua vida, porque Deus é maior. Declare sempre essa palavra na tua vida. Maior é Deus que está em mim do que aquele que está contra mim. E agora eu quero te pedir que você deixe seu like nesse vídeo, que você compartilhe essa oração, compartilhe para mais pessoas, para que mais pessoas venham se libertar da preocupação. E também dê uma olhadinha na descrição, que tem materiais que vão te ajudar nessa batalha. Dê uma olhadinha ali, invista na tua vida de fé e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um abraço, Deus abençoe. Tchau!